Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de Química, onde hoje eu vou abordar um assunto novo: velocidade de reação. Qual que é o motivo de estudarmos esse conteúdo em Química? O motivo está principalmente em entender o nosso corpo, pois existem uma série de reações químicas que demandam uma certa velocidade, como a digestão, ou até mesmo algumas reações do nosso corpo de crescimento, que já tem uma velocidade mais baixa. Outra aplicação boa seria a conservação dos alimentos, ou até mesmo a disponibilidade deles nas prateleiras dos supermercados, né? Porque precisamos que ele não estrague e tenha um certo tempo até sair da linha de produção até chegar à nossa casa. Enfim, tem uma série de aplicações, até a parte civil, né, onde alguns materiais da construção não podem se deteriorar com o tempo. É preciso que eles durem, de certa forma, um pouco mais. Então a aula de hoje ela vai ficar um pouco focada inicialmente em como eu calculo a velocidade de uma reação química e como que eu analiso esses dados para conseguir tirar conclusões futuras. Primeiro, vamos fazer o seguinte: eu quero que vocês me ajudem aqui, nesse desenho que eu montei, a contar as moléculas. Infelizmente, não temos ainda um equipamento suficiente para isso, então a gente usa o recurso dos modelos de Dalton, né, dos átomos como uma bolinha. E aí eu quero que vocês mantenham a atenção primeiro nesse primeiro meu frasco, em que ele está fechado, e isso é para lembrar de que essas reações em que vamos estudar, elas precisam estar em sistema fechado, ou seja, o meu sistema tem que estar fechado agora, com pressão, temperatura e volume constantes. Portanto, um frasco fechado com temperatura constante. Bom, inicialmente, se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei moléculas de hidrogênio e moléculas de gás cloro. As duas estão presentes aqui nesse frasquinho no tempo igual a zero. E eu queria que vocês contabilizassem comigo as moléculas presentes. Por exemplo, hidrogênio. Nós temos uma molécula de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio, três moléculas de hidrogênio. E cloro, uma, duas, três. Então a gente já pode substituir aqui por 3 moléculas de hidrogênio, 3 moléculas de cloro. Foi o que eu contabilizei. E previamente eu já adianto que não tem nenhuma de HCl porque eu pretendo fazer a reação química envolvendo esse componente. Bom, depois de 1 minuto foi observada uma alteração. E aí o meu equipamento foi e tirou uma foto do que aconteceu. Ele registrou uma alteração e olha aqui, apareceu HCl. 2 moléculas de HCl, inclusive. E olha os hidrogênios. Temos uma molécula de hidrogênio, outra aqui, e 2 moléculas de gás cloro. Que curioso, não? Vou anotar. 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de cloro e 2 moléculas de HCl. Bom, depois o equipamento foi registrar uma nova foto depois de 9 minutos, no tempo 10. Então, olha só como é que ficou. 1 HCl, 2 HCls, 3 HCls, 4 HCls, e 1 hidrogênio e 1 cloro. Olha isso. 1 hidrogênio, 1 cloro e 4 HCls. Aí a reação continuou e só depois de 50 minutos, depois de 1 hora praticamente, a reação realizou todo o trabalho que deveria. E aqui eu só tenho moléculas de HCl, que dá um total de 6. 6 moléculas de HCl. E nenhuma molécula de hidrogênio e nenhuma de cloro. Bom, primeira observação. Eu tive alguém que foi consumido e alguém que foi produzido. Então a ideia da velocidade da reação é tentar monitorar esses dois participantes, reagentes e produtos. Reagentes sendo consumidos,
produtos sendo produzidos. E aí, o interessante seria agora a gente analisar isso por meio de um gráfico, coletando esses dados e construindo o que seria um gráfico desses dados. Então, deixa eu dar um print aqui nesse negócio para poder colar lá do outro lado, porque esses dados aqui vão me interessar. Então, deixa eu pegar todo mundo aqui, dar um print, Ctrl X, e vamos aqui, ó. Eu estou com uma tabelinha já feita, com todos esses dados já analisados. Então, olha só o resultado final. Para nossa aula também não ficar muito complexa, né? Eu copiei aqui os dados e resolvi construir uma tabela, organizando todos eles aqui, ó. Coloquei o tempo, aqui seria o hidrogênio, H2, aqui seria o Cl2 e aqui seria o HCl. Olha só como é que ficou, né? Sai daqui, print. Percebam que eu anotei ali em cima, ó, tá vendo uma planilhazinha aqui? Eu coloquei os seguintes dados, né? No tempo de 0, 1, 10 e 60 minutos. Coloquei as quantidades, né, de cada um deles, 3 de H2, 3 de Cl2, 2 de H2, 2 de Cl2, 1 de H2, 1 de H2 e 0. E também a produção de HCl que a gente anotou ali, 0, 2, 4 e 6. Feito essa análise, primeira coisa que é interessante perceber, toda vez que diminui a quantidade de H, diminui igualmente a de Cl2. De H2 consome 1, de Cl2 consome 1, porque de 3 passou para 2. E olha a quantidade de HCl, de 0 passou para 2. Olha só isso. Então, observando, né? H2 consome uma quantidade, HCl produz 2 unidades. Curioso, né? É como se fosse uma proporção. Vamos conferir o próximo, olha. De 1 para 10, houve também uma reação. De 2 passou para 1, e da mesma proporção, ou seja, a mesma quantidade de consumo aconteceu em Cl2. De 2 foi para 1. E olha a produção de HCl, de 2 foi para 4. De novo, aquela observação que eu fiz inicial. Consome de... Estou pensando no tempo 1 e tempo 10. Consumiu uma unidade, produziu 2 unidades. Sempre nessa ordem, parece, né? E para confirmar, olha depois no tempo 10 para 60, o H2 consome 1, o Cl2 consome 1, chegando a 0, e o HCl produz 2, chegando a 6. Sempre guardando essa proporção. 1 de H2 com 1 de Cl2, produzindo 2 HCl. E olha que interessante, se você pegar esses dados e tentar equacionar agora no que a gente chama de equação química, você vai ter H2 mais Cl2, sempre 1 para 1, produzindo 2HCl. É justamente a estequiometria da reação. Então, a primeira observação importante aqui é que todo o processo de reação química, ele obedece à estequiometria. Se você observar algum consumo ou alguma produção de alguma coisa, alguma reação química, ela tem que respeitar a estequiometria em todos os momentos em que ela reagir. Então, sempre nesse caso que reage uma molécula de H2 com Cl2, produz sempre 2 mols de HCl. Se você construir um gráfico com esses dados, plotando o eixo X, o tempo, e o eixo Y, a quantidade de coisas, olha como que vai ficar o meu gráfico. Está aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom para você poder perceber. Tem uma sobreposição aqui de dados, mas não tem problema. O que eu estou dizendo é esse cara aqui mais laranjinho, ó, tá vendo?
ele está apontando para mim lá para o cloro, na tabelinha que eu mencionei, mas ela também serve para o hidrogênio, porque os dois pontos eles estão juntos, né? Uma coisa interessante também é a seguinte, ó, se você olhar o ponto do cloro, ele começa aqui com 3 no tempo 0. Depois ele passa para 2 no tempo 1. Passa para 1 no tempo 10 e, por fim, passa para 0 no tempo 60. É importante essa observação gráfica. Tempo 10, quantidade 1. Tempo 1, quantidade 2. Aqui ele está confundindo com o HCl. E aqui, tempo 0, quantidade 3. Tanto para o Cl2 quanto para o HCl. Agora, a quantidade... Deixa eu mudar um pouquinho esse eixo aqui. Põe menos 10. Aí. Quando você olha para a produção do HCl, que está em azul, ele começa em 0, porque não existe produto ainda, a reação ainda não aconteceu. Quando passa 1 minuto, existe a quantidade aqui de 2. Quando passa para 10 minutos, existe a quantidade de 4, que está aqui indicada. E quando passa para o tempo de 60 minutos, ele tem 6 moléculas de HCl. Então, o meu reagente ele vai consumindo, enquanto que o produto vai produzindo. E perceba que as quantidades elas respeitam a proporção estequiométrica da reação. Vou fazer essa análise para você. Ó. Vamos comparar diferentes tempos, de 0 a 10, por exemplo. De 0 a 10, o que aconteceu com o H2 ou o Cl2? Ele saiu de 3 e foi para 1. De 0 a 10, de 3 foi para 1. E o HCl? De 0 foi para 4. Olha isso. E faz a comparação mental. Se de 0 foi para 4, produziu 4 em 10 minutos. No caso dos meus reagentes, de 3 foi para 1. Consumiu 2 em 10 minutos. Consome 2 e produz 4. Perceberam a proporção estequiométrica? 2 para 4 ou 1 para 2, que é o que está guardado aqui entre eles na reação química. Então, uma coisa muito importante é a proporcionalidade da velocidade de uma reação. Ela segue a estequiometria. Se reage uma quantidade de cloro, vai reagir uma quantidade proporcional de HCl seguindo a estequiometria da reação. Vamos supor que eu queira determinar uma velocidade diferente do que está aqui. Eu vou escrever assim, que deixa eu ir lá no outro carinha aqui. Vamos supor, né, então, que eu tenha essa reação acontecendo. H2 com Cl2 formando HCl. E essa reação, com as suas devidas proporções, né, 2 aqui. Vamos pegar a setinha. Pronto. E aí, eu quero tentar descobrir valores diferentes. Não sei, a gente sabe que 1 mol de Cl2 reage produzindo 2 mols de HCl. E se eu quisesse determinar, sei lá, 5 mols? Vamos supor que eu queira que reaja 5 mols de Cl2. Quanto vai reagir lá? X. E guardando a proporção, você sabe que esse X vai dar 10. 10 mols. 10 mols de HCl. É uma forma de valorizar mais, né? Tentar determinar mais. Eu vou pegar um valor um pouco menor aqui, eu vou pegar 2,5, porque esse 2,5 dá lá no gráfico. Então aqui 2,5 vai dar 5. Desculpem, hein? Mas é só para conseguir interpretar lá no gráfico. Então olha só, eu peguei a proporção estequiométrica, 1 para 2. E estou me perguntando, e 2 mols e meio? Se reage 2 mols e meio, quanto que vai dar? Pelas regras clássicas de cálculo estequiométrico, 5 mols de HCl. Agora vamos para o gráfico. Então, reagindo 2,5, né? Olha só, se você pegar o gráfico do cara aqui, ó, e diminuir ele em 2,5, onde é que vai ser esse 2,5? Não seria 3 menos 2,5, né? Eu quero consumir 2,5. Ele vai aqui no meio, ó.
valendo 0,5, que dá mais ou menos aqui, ó, entre 30 e 40, certo? O meu gráfico ele vai passar bem aqui nesse ponto, que não está determinado, claro. Eu posso até acrescentar, se for o caso. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos descer aqui. Aí eu vou colocar aqui, então, 35. Aqui eu vou colocar meio, meio e 2,5, né? Vezes 2 deu 5, pronto. Olha só, eu construí um gráfico usando a mesma lógica e deu certinho, não mudou as características do meu gráfico. Perceba que quando consome 2,5 mols do reagente, tem que produzir 5 mols do meu produto. E o aspecto gráfico não mudou nada, ou seja, de fato eu posso confiar que a velocidade da reação ela segue as regras de 3, ela segue a proporção estequiométrica da minha reação. Para finalizar, que eu acho interessante, né? Então é importante você ter essa noção gráfica para interpretar algumas questões da lista de exercícios e também essa análise que a gente fez matematicamente. Por quê, né? Aqui tem um resumo da velocidade de uma reação. A velocidade de uma reação na química ela pode ser calculada de 3 diferentes maneiras. Essa que acabamos de fazer, que é a variação do número de mols pelo tempo, que normalmente é mol por segundo, ou uma velocidade envolvendo a massa num certo tempo, onde fica gramas por segundo, ou o carro-chefe dessa matéria, que é a concentração dividido pelo tempo, mol por litro segundo. Essa velocidade vai ser muito frequente nos exercícios, mas o que eu quero agora é aplicar essa definição usando os dados da tabela que a gente calculou agora. Por exemplo, vamos supor aqui que eu queira calcular a velocidade do nosso querido H2. Então, qual vai ser a velocidade do H2 aqui? Deixa eu colocar entre parênteses. Eu quero determinar de 0 a 10 minutos. Então, eu vou, nos exercícios vai ser recrutado, né, um tempo de interpretação. Então, eu vou usar uma variação de quantidade. Olha só, em 10 minutos, a quantidade final foi 1 e a quantidade inicial foi 3. Tudo isso dividido pela análise do tempo que eu estou estipulando. 10 minutos partindo do zero. Então é como se fosse um ΔN, ΔT. Número de mols final menos número de mols inicial, tempo final menos tempo inicial. Esse valor vai dar menos 2 sobre 10, que vai ser equivalente a menos 0,2 mols por segundo, que é o que representaria, né, a minha velocidade de consumo do nosso H2. Mesma coisa eu posso fazer com o Cl2. Eu posso estipular um cálculo seguindo o mesmo padrão de tempo, né, em 10 minutos, eu vou acabar saindo na mesma resposta. Você vai ter 1 mol no final menos 3, dividido por 10 menos 0. Esse dado vai dar menos 2 sobre 10, que é equivalente a menos 0,2 mols por segundo. No caso, eu vou até escrever que faltou colocar de Cl2. É a mesma informação que eu preciso colocar aqui em cima, de H2. É sempre importante você referenciar de quem você está falando nessas questões. E por fim, a velocidade do HCl. A velocidade do HCl, no caso, neste mesmo intervalo de tempo que eu mencionei. Então você vai ter, em 10 minutos, olhando para a tabela, você tem uma produção de 4 mols partindo de zero, dividido pelo tempo, 10 minutos, começando do zero. Esse valor vai dar positivo 4 sobre 10, o que está indicando para mim, né, uma produção de 0,4 mols por segundo de HCl. E percebam a proporção, ó, 2, 2, 4, 1 para 1 para 2, respeitando a estequiometria. Detalhes também sobre o sinal. Não tem problema dar negativo, isso indica para mim um consumo, e positivo indica produção. Então,
negativo indicaria sempre consumo de reagentes e positivo vai sempre indicar produção de produtos, né? Meio redundante, formação, melhor colocar, né? Formação de produtos. Consumo dos reagentes e formação dos produtos. Espero que isso te ajude já a resolver alguns exercícios, que eles serão basicamente análise de gráfico e algumas interpretações. É importante um detalhe. Velocidade de reação, ele não indica uma grande quantidade de produto sendo formado. Uma coisa é a velocidade ser rápida, outra coisa é uma quantidade grande de produção. Eu posso ter uma linha de produção muito lenta, mas que produz toneladas de alguma coisa. Então, o fator cinético, ele não vai te dizer exatamente a quantidade produzida no final. Você está interpretando a velocidade de uma reação, mas não interessado na quantidade final de produto. Então, tem que saber diferenciar essas duas coisas, porque tem um exercício ou outro ali que vai fazer esse questionamento. Mas, via de regra, num primeiro momento, esses dados já bastam. Qualquer dúvida, me pergunte.